Hoje nós vamos conversar com a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira. Cristiane, seja bem-vinda, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vinda, né? Bom dia. Obrigada, bom dia, Bruna, Carlos, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Cristiane, com certeza, né? Você será aqui uma presença sempre, né? Que estará sempre com a gente aqui, visto a questão, né? Que é a ação social, visto que é a bandeira desse governo, a ação social. Então, nos veremos muito aqui pelo estúdio, né, Cristiane? A gente agradece por isso, né? Porque informação é uma arma potente, né? Em combate aí à desigualdade social. Então, a gente agradece muito esse espaço. Cristiane, eu já gostaria de que a gente começasse falando sobre o projeto Renda Básica. Né? A gente percebe, aí eu gostaria de fazer um questionamento a você para a gente começar. Esse projeto, ele foi apresentado na Câmara lá em fevereiro, né? E quando foi anunciada a Onda Roxa, foi convocada uma reunião extraordinária. Até nessa reunião eu estava presente, a gente ficou até 11 horas da noite para que se votasse o projeto, né? O projeto iria atender as famílias. A primeira intenção era que o projeto atendesse as famílias ali durante o período da Onda Roxa. Foi colocado pela Prefeitura uma estimativa de 4.000 famílias. Até o momento tem 1.192 famílias. Então, levando pelo lado que o projeto foi aprovado em março, né? O projeto foi aprovado dia 6 de março. Então, visto que o projeto foi aprovado dia 6 de março, já temos 1.192 famílias cadastradas, já teve todo um trabalho de divulgação do projeto, né? Já foi colocada aí, né, uma divulgação através de vídeos, com grandes produções, né? A divulgação desse projeto, mas o projeto ainda não chegou a quem precisa. Né, que são as pessoas que vão ser alcançadas. Por que ainda não saiu do papel esse projeto? Aqui cabe alguns esclarecimentos, Bruna. Esse projeto ele tem uma visão de coibir aquela desigualdade, aquele agravamento da situação econômica advinda inclusive da pandemia para essas famílias de baixa renda. É um projeto que ele não tem uma duração curta. Então, é um projeto que vai atender as famílias por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Então, a gente pensa, sim, em atender nesse período de pandemia, mas a nossa preocupação é também o pós-pandemia. Então, a qualquer momento que ele chegar a essas famílias, ele vai ser bem utilizado. A gente acredita nisso. O projeto de lei foi aprovado, né? Mas não é só o projeto de lei que a gente precisa caminhar. É um projeto que precisou de um decreto regulamentador, de uma portaria, inclusive com o aval do Conselho de Assistência Social, né, o Conselho Municipal. Então, são passos burocráticos que a gente tem que seguir, né, visando economicidade, legalidade, transparência. E agora a gente está num período de licitação da instituição financeira. É um trâmite que está previsto na lei, né, a existência de uma instituição financeira para gerir esses cartões, né, para gerir o repasse mensal a essas famílias. Então, são passos imprescindíveis que a gente tem que seguir e não tem como a gente escapar disso. Como a gente teve uma baixa adesão na primeira fase de cadastramento, e a gente acredita que tenha sido principalmente por alguns critérios que as famílias não conseguiram encontrar formas de se enquadrarem. Um exemplo que eu trago, a matrícula e frequência escolar. A gente no momento está exigindo a matrícula, porque a frequência escolar a gente sabia que naquela época estava difícil a comprovação, as escolas trabalhando só remotamente, então a gente entendeu isso. Vale ressaltar que a frequência escolar é um critério que a gente vai precisar comprovar durante a execução do projeto. Então, enquanto aquelas famílias estiverem recebendo esse benefício, é natural que a gente cobre, porque uma das condicionantes da família receber é manter as crianças matriculadas e com frequência escolar acima de 80%. Então, isso pode ter gerado alguma dúvida e desmotivado as famílias a se cadastrarem. Então, a gente está fazendo esse movimento de orientação das famílias, que se elas tiverem qualquer dúvida em relação, por exemplo, à comprovação de residência no município há mais de 5 anos. É um critério que está na lei, a gente não pode abrir mão dele, mas a gente está encontrando, junto com as famílias, formas de comprovar essa residência. Porque a gente sabe que essas famílias de baixa renda, às vezes elas não têm contrato de aluguel, né? Às vezes moram, né, de favor em alguma residência, enfim, são várias situações que a gente está prevendo e a gente está com a equipe técnica preparada e capacitada para encontrar
formas de comprovação da moradia dessas pessoas, dessas famílias no município. Cristiane, e já está acontecendo o processo de licitação dessa empresa que vai fazer o trabalho financeiro? Sim, já está na fase já fizemos o impacto financeiro, fizemos a transposição nas fichas orçamentárias, que era um passo também importante que a gente tinha que seguir, né? Foi um projeto novo, não estava previsto no orçamento. Então, esses passos todos demandam esse tempo, né? E já está no departamento de licitação para ser publicado o edital. Então, a gente acredita que final de agosto, início de setembro, as famílias estejam recebendo. Lembrando, né, Cristiane, que foi prorrogado o prazo recentemente, né, até 6 de agosto para as famílias se cadastrarem. Exatamente. É uma informação importante que a gente pensou numa forma de evitar, nesse momento de pandemia, apesar da gente estar vendo, né, a evolução e a diminuição dos números dos casos no município, mas ainda assim é uma fase crítica que a gente tem que se preocupar com a aglomeração, né? E o contato das equipes com as famílias tem que ser com muita segurança. Então a gente criou um site desde a primeira fase, né, de cadastramento. Esse site ainda está em funcionamento, então as famílias podem acessar esse site, que é o araxarrendabasica.com.br. Esse site não é para fazer o cadastramento. Esse site lá contém todos os critérios do programa, também a lista de documentos que as famílias têm que apresentar. Se qualquer família não tiver dificuldade ou não tiver acesso à internet, a gente disponibiliza em todos os núcleos e nos 2 CRAS, equipe para ajudar a família a entender esse cadastramento, até fazer o agendamento para a família se for preciso. Outra coisa importante, as famílias não precisam se preocupar com cópias. Os equipamentos agora que estão recebendo o cadastramento, pode fazer as cópias para as famílias, né? Porque às vezes a gente sabe que eles não têm recurso financeiro para isso. Então, esse agendamento prévio é para a gente evitar a aglomeração. Agora, nessa fase de reabertura das inscrições, nós estamos com 2 locais recebendo a documentação, que é lá na Secretaria e no CRAS Abolição. Mas todos os equipamentos, reforçando, podem ajudar as famílias, tirar dúvidas, fazer o agendamento caso elas tenham dificuldade. Correto. E para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora pelo rádio, Cristiane, que, como você disse, têm dificuldades de acessar a internet, ou até mesmo de locomoção, se for possível você dizer para a gente os critérios, né, que tem que ser preenchidos para que a pessoa faça jus ao benefício? Basicamente é a residência no município há mais de 5 anos. A renda per capita da família não pode ultrapassar 20% do salário mínimo. Se tiver criança, aquelas menores de 7 anos têm que estar com cartão de vacinação em dia. E as crianças, os menores de idade, têm que estar matriculados na escola. Basicamente, esses são os critérios. Correto. Cristiane, hoje já tem 1.192 famílias cadastradas, né? A prefeitura tem uma estimativa que se cadastra 4.000 famílias. Vai esperar cadastrar essas 4.000 famílias ou vai, quando sair, né? Deixa eu só entender, eu fiquei com uma dúvida. A licitação para a empresa que vai prestar o serviço, que vai fornecer os cartões, ainda não foi aberta. Não, está na fase de confecção do edital. Provavelmente deve ser publicado o edital agora nesse final de semana. E o que se espera de prazo para começar a entregar esses cartões para as famílias e realmente as famílias começarem a receber esses valores? Então, é como eu disse, se não acontecer nenhum imprevisto durante o processo de licitação, recurso, alguma coisa dessa natureza, a gente espera que final de agosto, início de setembro, a gente já esteja com tudo organizado. Para que as famílias já comecem a receber. Exatamente. Tá certo. Cristiane, E aí, então, não vai ser necessário chegar nesse número, né? Não. A quantidade de famílias que tiver cadastradas vão receber. Sim. Essas famílias que estão cadastradas, 1.192 famílias, elas têm algum outro tipo de benefício até o momento? Eu vou colocar aqui, né, desde do início, quando se colocou o projeto, né, na Câmara, que foi em fevereiro. Essas famílias estão sendo assistidas de alguma outra forma? Sim, essas famílias, a grande maioria, elas já são acompanhadas pelos nossos equipamentos, né? Então, elas usufruem de todos os nossos serviços. Cesta básica, se enquadrarem nos critérios, né? Acesso ao mercado de trabalho pelo Acessuas Trabalho. Então,
O simples fato delas terem se cadastrado não diz que elas perderam alguma outra iniciativa que o município e até as iniciativas federais ou estaduais dispõem para essas famílias. Essas famílias, né, que você cita, que já são assistidas por vocês, já têm benefícios da ação social, já têm benefícios do governo federal, elas vão perder algum tipo de benefício ou elas vão acumulando todos esses benefícios? Elas vão acumulando porque nessa análise cadastral é feito esse estudo, né, da renda familiar, dos benefícios que já recebe. Não tem problema ter mais de um benefício, desde que não atinja acima de 20% do salário mínimo de renda per capita. Talvez seja esse, né, o motivo da baixa adesão, né, Cristiano? Que tem muitas pessoas que ainda têm, né, essa dificuldade de entender, né, e medo. Vou para esse da prefeitura, não sei quanto tempo vai durar e vou perder o Bolsa Família que eu poderia continuar com ele, não sei por quanto tempo, né? Não tem problema, pode ter mais de um benefício, né? Porque são iniciativas distintas. Correto. Então, os benefícios dessa pessoa não pode chegar nesse valor de 20% do salário mínimo, os benefícios somados. Uhum, exatamente. Inclusive, até um pai de família ou mãe de família que seja registrado, tenha renda, por exemplo, eles recebem um salário mínimo, mas tem 5 filhos. Né? Então, a renda não ultrapassa 20%, que é por pessoa. Você divide a renda pelo número de pessoas ali do núcleo familiar. Né? Então, aí por pessoa tem que dar menos de 20% de um salário mínimo por pessoa dentro. Isso conta as crianças também. Conta sim. E isso conta também para quem já recebe aluguel social? Dentro da ação social? Sim, essa inclusive é uma das maneiras da gente fazer a promoção dessas famílias, porque essa renda desse auxílio pode compor, melhorar a renda e aí ela pode se promover e procurar, né, uma residência por conta própria. Através dessa renda? Através dessa renda, né? Entendi. Aí, então, como você disse, as inscrições ainda estão abertas, as famílias ainda podem se inscrever, né? E para as famílias que não têm acesso à internet, podem procurar os CRAS dos seus bairros para se inscrever. Os 2 CRAS, Francisco Duarte e Abolição, e também os núcleos, Tiradentes, Pão de Açúcar 4, Boa Vista, Santo Antônio. E até o dia 6, né? Até o dia 6. Cristiane, aproveitando sobre essa questão das famílias, eu vou te perguntar como que tá as questões das cestas básicas, das distribuições aqui na cidade, o cadastramento, se ainda tem muitas pessoas procurando e como que tá o cadastro. Eu lembro que na última vez que você esteve aqui, você nos explicou que o cadastramento não era feito da seguinte forma: a pessoa ia lá, se cadastrava e todo mês era entregue. Todo mês ela tinha que procurar pela ação social para poder fazer esse cadastro. Como que está essa procura e como que está essa distribuição das cestas pela prefeitura? Procura está cada vez maior, Bruna. É um fato que nos preocupa, mas a gente já tinha, né, esse estudo, essa previsão, então a gente tem sustentabilidade para garantir esse aumento, né? Nós tivemos no início do ano um entendimento da gestão de que havia necessidade de suplementar a ficha orçamentária para a destinação desse benefício eventual. A gente fala que, felizmente, a gente tem como atender essas famílias, mas infelizmente o número é crescente. Então a procura aumenta cada mês. No último mês nós tivemos a concessão de 1.200 cestas e a gente continua nesse ritmo. Até o presente momento, até ontem, a gente tinha mais de 500 cestas distribuídas já no mês. A nossa entrega teve que ser aumentada, porque estava a demanda, né, sempre aumentando. Então a gente faz entrega de cestas durante 13 horas do dia, de segunda a sexta-feira. E alguns finais de semana a gente também tem mutirão de entrega, porque muitas famílias às vezes não estão no horário que a gente vai, ou acumula muito, né, pedido. Nós tivemos o recorde nesse último mês de um dia a gente ter 140 pedidos concedidos. Então é muita coisa, né? Então mais que triplicou a entrega de cesta básica no município. Cristiane, de vez em quando a gente vê pelas redes sociais algumas pessoas falando: eu me cadastrei e a minha cesta não chegou, ou eu recebi uma cesta no mês passado e nesse mês eu não recebi. O que está faltando para essa pessoa? Falta algum processo ela preencher alguma coisa? Ou pode ser que a pessoa perca o benefício de ter a cesta básica? Porque a gente sempre vê, assim, né, entre uma matéria e outra, nas nossas redes sociais, uma pessoa comentando, né, sobre isso. Eu fiz um cadastro, não recebi a cesta. Esse mês a minha cesta não chegou. Inclusive, uma participação nesse sentido, a Gilma Moreira se cadastrou tem 20 dias, mais ou menos, né? E até hoje não chegou.
ela pergunta aqui, né, o que está acontecendo. 20 dias já que ela cadastrou. Uhum. Então, o que acontece? É até uma questão que a gente reviu. Eu fiz uma auditoria no último mês em relação aos pedidos de cesta básica. A gente percebeu que tinha pedidos assim, a pessoa ia em vários núcleos fazer um pedido. Então a gente tinha pedidos duplicados. Então a gente teve que fazer uma auditoria para olhar essa questão. Outra coisa, pedidos que a gente ia 3, 4 vezes nas residências e não encontrava. Araxá não é uma cidade pequena, né? A gente faz entregas na cidade inteira. Então, às vezes, para você se deslocar até aquele lugar, né? 3, 4 vezes, isso vai gerando um acúmulo das entregas futuras. Normalmente, o critério é assim, chegou naquele dia, ele vai para a ordem de entrega, né? Então, pediu primeiro, vai ser entregue primeiro, e assim a gente vai seguindo a ordem cronológica dos pedidos. Mas a gente percebeu que tinha algumas famílias que estavam em insegurança alimentar em caráter de urgência. Às vezes não tinha nada na sua residência. Então, essas pessoas que têm essa urgência, elas têm que declarar no momento do cadastro a sua necessidade emergencial. Para a gente não incorrer em nenhuma injustiça, a gente destaca uma equipe para fazer visita nessas residências para ver realmente o caráter de urgência, e aí toda sexta-feira a gente tem entrega emergencial, né? Durante a semana as equipes destacam esses casos emergenciais e a gente faz a entrega. No mais, a gente entende que realmente está demorando, mas é devido a esse número aumentado, né, de pedidos de concessão do benefício. E a gente está organizando uma forma de contratar uma entrega especializada, porque atualmente a gente faz entrega nos carros mesmo que a gente tem, né? Não havia previsão para essa logística, né? Quando eu recebi a secretaria, a gente não tinha uma logística específica de entrega. Então, a gente está estudando uma forma de contratar uma empresa, de ver uma forma de melhorar essa logística para que a gente não tenha tanto atraso. E aí a gente tem que destacar esse ponto positivo, que é da auditoria, né, sendo feita mensalmente, né? Porque a gente está cansado de ver, às vezes, benefícios da ordem federal, né, Cristiano? Pessoas que hoje, por exemplo, estão precisando, mas daqui a 30 dias não precisam mais e que estão aí há anos, continuam recebendo, né? Então, muito bem elaborado para você essa auditoria, que é importante ser feita, né, mensalmente, porque, como eu disse, hoje a pessoa pode estar precisando, daqui 30 dias não mais, né? Graças a Deus arrumou um emprego, uma fonte de renda, né? Então é importantíssimo que haja, né, esse controle mensalmente, né? Exatamente. Então a gente destacou uma equipe que fica a dedicação exclusiva para a entrega dessas cestas e também para auditar esses pedidos. Para continuar a nossa entrevista, eu gostaria que a gente falasse sobre o projeto Mãos à Obra, né? Foi divulgada, né? É o projeto que consiste em doar materiais de construção para famílias, mas tem vários critérios também dentro desse projeto, né? Não vai ser para qualquer, né? A pessoa vai ter que seguir esses critérios, não é para todo mundo. E aí, Cristiane, antes de a gente começar falando desse projeto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Anteriormente, aqui em Araxá, a gente teve alguns projetos assim, né, que se doava materiais de construção. E teve muitos relatos de pessoas que pegavam esses materiais de construção e vendiam esses materiais, né, que não realizava ali aquela reforma que a pessoa estava se propondo a fazer. Como que vai ser a fiscalização desse projeto? Ótima pergunta, Bruna. Eu queria ressaltar que esse projeto ele passou pelo crivo do Conselho Municipal de Habitação, que foi reativado agora no início dessa gestão. Então, isso é um ponto importante, porque o Conselho ele também tem essa atribuição de fiscalização e acompanhamento de todo e qualquer projeto apresentado. Esse projeto foi pensado com acompanhamento antes, durante e depois. Antes, está se exigindo no ato do cadastro a fotografia do espaço que a família quer fazer a pequena reforma ou reparo. Durante a avaliação dos cadastros, nós temos uma equipe preparada para fazer essa avaliação, inclusive com a presença de engenheira civil, que está na nossa equipe lá da habitação. Então, ela vai em loco fazer essa fiscalização para dar o aval, se sim ou não, se aquela família realmente faz jus ao benefício, se ela enquadra dentro dos critérios, né? Esse é um ponto importante e inovador também nesse projeto.
A família, ela vai se responsabilizar pelas ferramentas e pela mão de obra. Então, a família tem que ter condições, né, ou por si só, ou através de uma iniciativa comunitária, de mutirão, de fazer a reforma. E ela tem um prazo para apresentar o resultado dessa reforma. Então, após a conclusão, após passado esse prazo, né, que a engenheira vai determinar para que a família conclua aquela reforma, aquela modificação, ela vai avaliar e comprovar através de fotos. Então, essa prestação de contas, nós também a faremos para o Conselho Municipal de Habitação. Cristiane, e vai ser listada uma empresa que a prefeitura vai comprar esses materiais para então doar para essas famílias? Sim, tudo através de licitação. Cristiane, e então eu gostaria que a gente falasse sobre o projeto, como que ele vai funcionar, quem pode se inscrever, aonde se inscrever para o projeto. As inscrições estão acontecendo, o agendamento para inscrição nos mesmos moldes do Renda Básica. Então a família acessa o site mãosaobra.araxá.mg.gov.br e escolhe lá o melhor dia e melhor horário para comparecer lá na sede da secretaria, onde nós temos o departamento de habitação. Ela vai, no site também tem as informações, os documentos que ela vai levar, dos critérios. Basicamente, a família não pode ultrapassar uma renda bruta da família toda de 2 salários mínimos. O imóvel tem que ser próprio da pessoa, não pode estar em disputa judicial e esse projeto visa pequenos reparos. Por exemplo, uma família que tem um idoso e que o chão está irregular, que pode causar uma queda, né? Uma porta, uma janela. São construções pequenas, aliás, são pequenas reformas, não construção, porque a gente segue as leis da construção civil, que para qualquer projeto de aumento, de telhado, tem que ter o projeto, né, aprovado. Então, a gente sabe que a maioria das famílias não tem, nessa época agora, né, que a renda está diminuindo para todos, que as famílias não têm condições de apresentar esses projetos. Então, é um programa que vai distribuir materiais para pequenas reformas e reparos. E como que a pessoa vai demonstrar a reforma que ela quer fazer, para vocês entenderem quanto de material é preciso entregar para aquela família, quais os tipos de materiais? É como eu te disse, no ato ela vai apresentar as fotos, ela não precisa imprimir, a gente tem como imprimir. Ela pode inclusive passar pelo WhatsApp, né, do projeto lá, ela passa o WhatsApp, a gente imprime e a engenheira civil vai em loco fazer a fiscalização, o acompanhamento, para determinar que tipo de material, quantidade que ela vai necessitar. E tem esses materiais especificados ou qualquer tipo de material que as pessoas precisarem vão ser doados para aquela determinada reforma? Não, a lista foi pensada numa reforma básica, né? Então é areia, tijolo, cimento, porta, vaso sanitário, piso. Então o material básico de uma reforma. Então, materiais, por exemplo, assim, corrimão, aí já não está incluso, né, dentro dessa lista de materiais. Não, são materiais básicos. E as pessoas têm acesso a essa lista de alguma forma ou entram em contato com a ação social? Pode entrar em contato lá com o nosso departamento da habitação pelo 3669-8018 e pegar maiores informações. 3669, vou te pedir para repetir. 3669-8018. Fica na Getúlio Vargas 205, lá na sede mesmo da ação social. Então aí as pessoas podem procurar, né, porque às vezes, o que eu te pergunto, porque às vezes a pessoa está com dúvida, né? Mas eu não sei se a reforma aqui que eu vou fazer, dependendo do material que eu vou utilizar, eu vou conseguir o material. Ou, por exemplo, se ela consegue parte desse material e o restante ela pode arcar, pode ter essa questão também? Então, em caso de dúvida, não deixe de fazer o agendamento. Faça seu agendamento, a equipe está lá para atender das 7 às 18. Então, a gente não tem prazo para terminar esse agendamento, ele vai ser uma constante. Então, no caso de dúvida, não deixe de fazer o agendamento, né? Porque o não a pessoa já tem, né? Então ela tem que buscar maiores informações, explicar a sua situação. É difícil eu responder porque cada caso vai demandar um tipo de análise. Exatamente. Então, no caso de dúvida, faça seu agendamento, nossa equipe está lá pronta para te receber. Cristiane, tem um prazo para as pessoas se cadastrarem? Não, o site vai ficar aberto e as pessoas podem
ir fazendo seu agendamento, tirando suas dúvidas, fazendo seu cadastro. E a intenção desse projeto é continuar, que ele seja contínuo e de ir atendendo? Sim. E tem, por exemplo, também, vão ser atendidas todas as famílias de uma vez que fizeram o cadastro? Vão ser atendidas na ordem desse cadastro? Como que vai ser o atendimento a essas famílias? Vai ser na ordem de cronológica, né? Que elas foram fazendo cadastro, que a engenheira for fazendo as análises, e dependendo também do momento que sair a licitação, pode ser que várias sejam contempladas ao mesmo tempo. E algumas podem ser consideradas de urgência ou também não? Vão seguir a ordem cronológica? Acredito que sim, né? Mas isso aí vai depender da análise criteriosa da engenheira e de toda a equipe da habitação. Então, só para a gente reforçar os critérios, para quem tem interesse no projeto, né, Cristiane? A renda bruta da família não pode ultrapassar 2 salários mínimos, né? Tem que ter mais de 18 anos, ter apenas um imóvel e morar nesse imóvel. Exatamente. Né? E ter condições de fornecer a mão de obra, né? A própria pessoa fazer a mão de obra, o equipamento e as ferramentas para a obra. Então, se a família, mesmo que seja uma família de 1, 2 pessoas, se tiver a renda até 2.200, pode solicitar esse projeto, pode solicitar para participar do projeto, né? Exatamente. É importante ressaltar que o imóvel não pode estar em disputa judicial, tem que estar regularizado, e imóveis do Minha Casa Minha Vida também não entram, não são contemplados nessa análise. Então, quem tem casa que está no financiamento do Minha Casa Minha Vida não pode participar. Não pode, exatamente. Tá certo. Até aproveitando esse assunto, Cristiane, até para tirar a dúvida aqui da Maria Laudelino, que participa com a gente, ela pergunta, e sobre terrenos ou moradia, o prefeito tem algum projeto para quem mora em Araxá há mais de 5 anos? Quem sabe mais para frente aí? Sim, a médio e longo prazo é uma tarefa a ser cumprida, né? Está no nosso plano de governo, no nosso plano da ação social, mas a gente está buscando formas de fazer essa concessão, né? De projetos habitacionais, que seja por lotes ou que seja por construções, por mutirões. A gente está em busca de estratégias, inclusive de financiamento para esse programa habitacional. Sobre a habitação, Cristiane, não tem nenhuma novidade sobre o Casa Amarela, não, né? Porque, assim, o Minha Casa Minha Vida que já tem um bom tempo, né? Que não tem mais aquelas construções, né? De conjuntos habitacionais, né? Não tem nenhuma novidade a respeito disso, não, né? Não, infelizmente, a resposta que a gente tem é que esse ano não tem nenhuma destinação de verba do governo federal para o Casa Verde e Amarela. E o ano que vem, muito menos, né? Porque é ano de eleição. Então, exatamente. Então é um pouco complicado. A Ana Cláudia, ela participa com a gente, aí cabe até você nos esclarecer sobre o Bolsa Família. Tem pessoas que necessitaram desse auxílio e hoje não necessitam mais e continuam recebendo. Esse auxílio deve ser cortado ou não? Como que são feitas as seleções, mesmo a pessoa não necessitando naquele momento continuar recebendo? Essa seleção, essa fiscalização fica por conta da ação social ou é do governo federal? Esse é um programa federal, né, um repasse federal, mas que o município tem a responsabilidade de analisar as condicionantes, né, frequência escolar, a questão da saúde das crianças e o recadastramento, a atualização do CadÚnico. Durante a pandemia, essa atualização ficou suspensa. Então, as famílias não são obrigadas mais a fazer aquela atualização. Então, isso pode estar gerando alguma situação de que a pessoa tenha saído desse estágio de vulnerabilidade, né, social e econômica. Mas tão logo a atualização seja realmente cobrada, a gente faz esse monitoramento, sim. Cristiane, sobre o projeto Viva a Vida, né, que foi lançado no início, agora não me recordo se foi o mês passado, se foi um mês retrasado, mas o projeto foi lançado e as atividades começaram, né? Aí eu queria saber como que está acontecendo, como que ele acontece e se os jovens ainda podem participar. O projeto Viva a Vida, que visa levar atividades de esporte e lazer para os alunos, né, de escolas de 6 a 17 anos, né? Como que o projeto está acontecendo e como que os jovens podem participar? Então, esse projeto iniciou a semana passada com os adolescentes, né? A gente estava em fase de implantação dele. É a segunda edição desse projeto. O projeto, como um todo, ele prevê atenção a 200 crianças e adolescentes.
Nessa fase agora que a gente ainda está enfrentando a pandemia, a gente teve o plano de contingência que reduziu para 80 crianças e adolescentes. Essas 80 crianças, elas advêm da escola Aziz J. Shire e ali do CRAS Abolição. Né? Foram os 2 locais, pelo diagnóstico que a gente tem da cidade, que mais necessitava de atenção. Futuramente, quando a gente puder atender os 200 jovens, aí sim a gente vai expandir a inscrição para mais crianças e adolescentes, né? Então, é um projeto que tem aulas de natação, de tênis, dança, e a gente prevê também a questão da insegurança alimentar e a gente fornece lanche bem robusto, né? Bem caprichado para essas crianças e adolescentes. Tá certo, Cristiane. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse projeto. A jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende está conosco, gostaria de participar aqui, fazendo pergunta à secretária Cristiane, aqui no programa Imbirara Notícias. Bom dia, Regina. Bom dia, Carlinhos. Bom dia também a Bruna, o Igor, a Natália, Fernando, o Felipe, os ouvintes do Imbirara Notícias. Bom dia, Cristiane. Bom dia especial aí para Cristiane, secretária de Ação Social, que eu não conheço ainda. Eu nunca te vi, Cristiane, como se diz hoje, assim, presencialmente. Eu nunca te vi, mas eu estava acompanhando a entrevista sua e eu quis participar, vou participar rapidinho. Não é nenhuma pergunta, Carlinhos, é uma constatação que eu vou fazer desse projeto que a prefeitura está tocando, que chama Mãos na Obra, como é que é? Isso, Mãos à Obra. Mãos à Obra, pois é. Eu acho muito importante esse projeto, e ontem eu tive a comprovação dele. Tem uma pessoa que trabalha para mim como, assim, faxineira, diarista, de vez em quando ela vem, 2 vezes por semana, e ela é empregada da minha filha, tudo direitinho, carteira assinada, tudo arrumadinho. E ela tem família que mora junto com ela, filhos, netos. Então, ela ontem fez, acho que um agendamento, ou um cadastro, não sei, na Secretaria de Ação Social, e foi prometido para ela, foi já acertado com ela, que a prefeitura vai doar as tintas para ela retocar a casa. E como o genro dela sabe fazer pintura, ele vai pintar. Aí eu acho, sabe, Cristiane, que é desse jeito que a gente resolve os problemas do povo, né? Porque esse negócio de arrumar a casa, consertar a casa, isso já foi prometido por vários prefeitos, mas não foi levado na prática, não. Ficava só na teoria e só na campanha eleitoral, né? E não era praticado. Então, quando você falou sobre essa questão, eu quis ligar para poder dar esse testemunho, que é um caso que eu conheço. Ela me contou isso ontem, que ela passou na secretaria antes de vir para cá, e para poder conseguiu essas tintas, vai conseguir essas tintas para poder pintar a casa. Eu acho isso extremamente importante, sabe? Porque é um serviço que fica muito caro se a pessoa for fazer por conta própria, e a pessoa que já cria uma família, já ajuda filhos, genros, netos, e tem vários problemas assim cotidianamente, não sobra dinheiro para pintar uma casa, né? Com certeza. E é muito bom ter uma casa pintadinha, arrumadinha, que a pessoa tem que ter qualidade de vida para ter estímulo para continuar a viver alegre, né? Pelo menos assim, ter alegrias assim, temporárias, né? Entrar numa casa, ver uma casa limpa, com cheiro de tinta, isso é muito bom. Então, eu espero que dê certo o programa. Eu não estou perguntando, não, Carlinhos, eu estou só fazendo uma constatação. Eu espero que dê certo o programa, que consiga ajudar muitas famílias, porque eu estou acompanhando, pelo menos, esse caso dela. Eu vou acompanhar de perto, né? Assim, os demais eu não conheço, é claro. Mas esse caso dela eu vou poder acompanhar de perto. E eu espero que dê certo, que se o Robson conseguir fazer isso, ele vai calar a boca de muita gente que ainda está em cima do palanque eleitoral lamentando a vitória dele. Eu acho isso um absurdo, sabe? Acho que as pessoas, quando perdem a eleição é uma coisa supérflua dentro da vida da gente, não é caso de vida ou morte, né? Perdeu, né? Não tem como ficar lamentando 4 anos e atrapalhando o governo de quem ganhou. Eu sou contra isso aí. Já cansei de falar que eu não votei nele, eu votei foi no Emílio Neumann, mas eu espero que dê muito certo o governo dele. E por essa constatação desse projeto de Mãos à Obra, eu já vi que vai dar certo, Cristiane. Eu espero que você consiga levar isso à frente.
E apesar de não te conhecer, eu acompanhei a entrevista, vi que você está bem focada nessa questão de ação social, porque a ação social não é só palavreado bonito, né? A ação social tem que ter ação mesmo, né? Pelo próprio nome que fala. Então, por isso que eu estou participando, Carlinhos, que é só para dar essa constatação que eu tenho desse projeto Mãos à Obra. E eu queria te pedir, sabe, Cristiano, que você mande para a gente, assim, regularmente, o número de pessoas atingidas, não precisa mandar os nomes, não, mas o número de pessoas atingidas, quais as obras que vão ser feitas, né? Qual vai ser, assim, o resultado final disso? Final não, porque o governo agora que está começando, mas à medida que for havendo resultado dessas obras, você mandar para nós, tipo assim, tantas casas foram consertadas, tantas casas foram reformadas, tantas foram aumentadas, ou tantas foram pintadas, tudo assim que é para a gente acompanhar e dar a notícia no ar, né? Porque a gente não faz nem só cobrança, não. A gente tem que fazer também, tem que anunciar também as constatações das coisas que foram cobradas há muito tempo, né? Há vários governos foram prometidas e não foram feitas, né? Então, muito obrigada a você pela sua participação, Cristiano. Eu vou continuar acompanhando aqui. Tchau, obrigada. Dona Regina, antes de comentar sua fala, eu queria dizer da satisfação que eu tenho de conversar com você hoje. A minha família, os meus pais são ouvintes assíduos, são seus fãs de longa data, e para mim é uma honra estar aqui nessa casa que presta um serviço de tamanha qualidade e importância no município de Araxá. Então, muito obrigada pela sua equipe sempre me receber tão bem aqui e agora por ter a oportunidade de falar com você. Obrigada, Cristiane, pelas suas palavras generosas demais, né? Apesar de que tem muita gente que não entende, né, o trabalho da imprensa, tem muita gente que fala até um monte de asneira, né, sobre a imprensa, mas a gente leva isso, a gente não esquece essas coisas, mas a gente vai assim deixando passar, mas esquecer a gente não esquece jamais, né? Assim, as bobagens que falam sobre a imprensa, principalmente sobre a imprensa de Araxá e especialmente sobre a Rádio Imbigada. A gente está aí para poder defender o interesse da população, né, e não interesses próprios de políticos que querem subir na carreira à custa de algumas coisas, né? Aí é que eu quero agradecer assim, a presença sua. Não esquece de mandar para nós, não, do relatório, à medida que vocês forem prestando desses benefícios, você manda para nós e eu vou acompanhar daqui, viu, essa ajuda que foi dada para minha funcionária. E se não sair, eu cobro, viu, Cristiane? Ótimo. É excelente esse seu testemunho e é disso que a gente precisa mesmo, né? De divulgar as boas novas, de divulgar estratégias que trazem bem-estar para essas famílias, porque a gente sabe que uma qualidade de vida interfere em tudo, né? Na sua saúde, na saúde das famílias, inclusive. Então, agradeço demais a confiança sua e do seu canal de comunicação e a gente, sim, tem essa responsabilidade de prestar contas, tanto para o Conselho quanto para a população que está acreditando nas estratégias dessa nova gestão, e essa é a cara dessa nova gestão, é compromisso com estratégias que fazem jus à necessidade da população de Araxá. Então tem a minha palavra de que será feita essa prestação de contas, sim. Isso, Cristiane, para a gente finalizar, eu gostaria que a gente falasse do projeto do Pequeno Jardineiro, que está funcionando, né? Teve lá no início do ano algumas entrevistas, selecionando alguns adolescentes. Quantos adolescentes estão participando, Cristiane, do projeto do Pequeno Jardineiro? E se tem intenção de expandir agora, né? Com a gente podendo ter novas flexibilizações frente à pandemia. Aí eu gostaria que você falasse do projeto Pequeno Jardineiro. Bom demais, Bruna, falar do Pequeno Jardineiro, porque é um dos programas de maior sucesso no município, né? De maior consolidação, e a gente fica muito feliz. Eu passei por lá no último ano como coordenadora e deixei parte do meu coração lá com os verdinhos, né? Então, aproveito para deixar um enorme abraço tanto para a equipe quanto para os adolescentes que passaram e que hoje estão inseridos lá no programa. O programa Pequeno Jardineiro, ele é baseado numa lei municipal, ele já é lei, e ele tem um cofinanciamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança que permite a gente aumentar o número de vagas. Atualmente a gente está com 100 adolescentes inscritos, nós estamos na completude, né? O projeto prevê as 100 vagas, estão com todas completas, e eles estão
agora nesse período de pandemia, funcionando em forma de rodízio. Então, eles vão presencialmente alguns dias e fazem as atividades remotamente em casa. A equipe pedagógica disponibiliza todo o material pedagógico para eles fazerem as atividades remotamente. Cristiane, vou te interromper um pouquinho. Sobre essas atividades, me tira uma curiosidade. O que que eles fazem lá? É só sobre em questão da jardinagem ou tem algum outro embasamento educativo também? Eu acho que deve ser minha dúvida e de outras pessoas que não conhecem o projeto pessoalmente. Né? A nossa cartela de atendimento pedagógico ela é bem ampla. Ela prevê as áreas técnicas, né, que eles atuam, de árvores frutíferas, reflorestamento, sobre minhocultura, compostagem, plantas ornamentais, mas a gente vai além, a gente traz alguns temas da atualidade, né? Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, gravidez na adolescência, adicção, álcool e drogas, né? Outros temas, violência contra a mulher, a gente vai estar planejando agora no mês de agosto inserir esse assunto com eles, né? A gente envolve a família, as famílias, né, nesses temas. Empreendedorismo, segurança no trabalho. Então, assim, o adolescente, quando sai do programa e quando ele atinge, né, as programações pedagógicas ofertadas, que tem um acompanhamento muito constante da equipe, então ele sai um adolescente preparado. E a gente pode comprovar isso estatisticamente. No ano passado, dos 20 veteranos que estavam no programa, 19 saíram e estão inseridos no mercado de trabalho hoje. Então, é um alcance de quase 100%. E também você falando dessas possibilidades, né, que eles fazem das atividades, não é só porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas eu vou para lá e eu vou virar jardineiro. E não, abre novas visões até para outros setores como agronomia, né, a parte biológica, a parte ambiental, engenharia, né, com certeza abre um leque, né, de possibilidades ali para aquele adolescente também, né, Cristiane? Exatamente. Invariavelmente a gente consegue captar alguns talentos natos que enveredam permanentemente para essa área. Mas todo e qualquer projeto social, eu gosto muito de fazer essa fala em toda oportunidade que eu tenho. O projeto social, não importa a estratégia que ele utilize, seja dança, seja o esporte, seja o meio ambiente, né, a jardinagem, ele usa isso como meio de atingir esse adolescente e suas famílias, para demonstrar que é possível a família, o adolescente, o jovem sair desse ciclo, né, de violação, de negligência, de violência, de, às vezes, adicção, né? Vem de um núcleo familiar conturbado e a gente mostra uma perspectiva diferente, uma possibilidade diferente para esse adolescente, para esse jovem. Então, todo e qualquer projeto social tem essa vertente e as nossas equipes, elas estão preparadas para esse despertar. Tanto é que o nome do projeto é Despertar esse ano. Só uma dúvida aqui da Jussara, rapidamente, Cristiane. A Casa do Pequeno Jardineiro, ela doa mudas para a população ou não? Ou se doa, como que faz para a pessoa ter acesso? Depende da sazonalidade, né? No momento, como a gente estava com os adolescentes da onda roxa e depois esperando a flexibilização, a gente não teve uma produção grande. Então, depende do número que a gente consegue produzir, da sazonalidade. Agora vai começar a época de plantio, então futuramente a gente pode ter um número maior de mudas. E aí depende de cada caso. A pessoa pode procurar e a gente analisa a demanda e se tem a disponibilidade, né, de fazer essa doação. Correto. Cristiane, gostaria de te agradecer, né? Acho que a gente teria tantos outros projetos para comentar também, outros que estão por vir, mas já te deixo até informado, depois vou solicitar novas entrevistas aos meninos da comunicação para que você esteja aqui com a gente. Obrigada, viu, Cristiane? Como a Regina disse, né? Acho que são projetos muito importantes que vão fazer, né, a diferença na vida das pessoas, que muitas pessoas às vezes acham que mas vai estar oferecendo alguma coisa de graça, mas às vezes são pessoas que realmente precisam, né? São realidades diferentes, né, entre as famílias e a população. Então são projetos que com certeza é muito importante e vai trazer, né, mais qualidade de vida para essas pessoas que estão inclusas nesses projetos. Muito obrigada pela sua presença, né, e espero você aqui novamente.
Imagina, tá aceito já de antemão o convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes da Rádio Imbirara. E eu estou à disposição. E realmente essa, Bruna, é a nossa missão: fazer com que as estratégias cheguem a quem dela necessite. Né? Estamos lá à disposição da população, na Getúlio Vargas 205. Nossa equipe toda preparada para acolher toda e qualquer dúvida que a população necessitar.